Ora, muito boa tarde a todos. Ontem o primeiro-ministro António Costa deslocou-se à Ucrânia e esteve reunido com Volodymyr Zelensky. O que era importante notar, uma vez que parece-me que, com base nas análises que têm sido feitas, muita gente a elogiar o posicionamento de António Costa, houve algumas críticas às questões de segurança que, a meu ver, são bastante pertinentes até, não necessariamente pelo primeiro-ministro, porque não me parece que os russos fossem ou quisessem ser tão ignorantes e idiotas ao ponto de atacar o local onde estaria o primeiro-ministro de um Estado aliado da NATO. Causar um confronto gratuito não me parece que esteja nos planos de Moscovo, mas porque dado em direto, é transmitido em direto, todos os locais por onde passa o cortejo do primeiro-ministro até chegar finalmente ao local onde se encontra em segurança o presidente Zelensky. Ora, isto, a meu ver, é uma total falta de noção de segurança e responsável por isto é também, em grande parte, o Presidente da República, que julga, provavelmente para anunciar antecipadamente quando é que o Primeiro-Ministro vai estar na Ucrânia e onde acaba por colocar em risco uma questão de aspectos de segurança. Isto é pura falta daquilo que se chama nas informações de cultura de segurança. Pessoas que não percebem os riscos, não conseguem sequer calcular, não lhes passa pela cabeça a quantidade de riscos a que estão sujeitos sempre, ou possam estar sujeitos aqueles que estão no terreno. E depois é possível acompanhar em direto em qualquer serviço de informações do mundo inteiro o cortejo e o trajeto que é feito por parte da comitiva do Primeiro-Ministro até chegar perto do Presidente Zelensky. Não há descrição possível para isto, é grave, é idiota, é falta de noção pura, e mais ainda, uma outra prova da falta de noção sobre tudo isto é termos o Presidente da República, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ainda vir dizer, bom, agora foi o primeiro-ministro, depois tenho de agendar se o governo entender que é oportuno para eu ir também, porque fui convidado, entretanto vai o presidente da Assembleia da República, e eu pergunto-me, o que é que esta gente vai fazer para Kiev? O que é que esta gente vai fazer para qualquer lado da Ucrânia? O que é que vão acrescentar? São líderes de Estados da União Europeia, de órgãos soberanos, de países, de Estados-membros da União Europeia. Já toda a gente sabe que praticamente todos os Estados-membros da União Europeia apoiam a Ucrânia, estão a dar um forte apoio ao presidente Zelensky, estão a transferir o armamento, estão a enviar financiamento. O que é que esta gente toda vai fazer para um país que está em conflito e para um país que não só está em conflito, como o seu presidente deve ter mais do que fazer do que agora receber? Recebeu ontem António Costa, para não acrescentar rigorosamente nada. Ao mesmo tempo, vai receber um dia destes o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que não tem sequer funções executivas, vai lá só para ver e para dizer que foi ao sítio onde todos foram, apenas para isso, e o presidente da Assembleia da República então nem se fala. O que é que o presidente da Assembleia da República vai fazer ali? Portanto, não se compreende. Toda a gente quer ir à Ucrânia na esperança de trazer conteúdo para consumo interno, para ver se os respectivos povos ficam muito agradados e muito satisfeitos com isso. Ora bem, à margem de toda esta situação, que eu volto a dizer que é uma inutilidade e que não acrescenta nada, como eu disse hoje na SIC Notícias, acho que o que verdadeiramente acrescentaria era ter na Ucrânia, e o que seria verdadeiramente notícia era ter na Ucrânia chefes de Estado e de Governo de países que não fossem ocidentais, ter de países africanos, países asiáticos, países sul-americanos. Isso sim poderia ser algo que poderia chamar a atenção, porque mostraria que não era só o Ocidente e que eram os países do Ocidente que estão com a Ucrânia. Além de haver esse tipo de contacto que possa haver através da distância e dos meios telemáticos, a verdade é que isso sim poderia ser, finalmente, alguma coisa diferente. Mas isso não acontece sequer. E não acontecendo sequer, as pessoas estão a chover no molhado e estão a querer tirar tempo a um presidente e a um conjunto de instituições, obrigam a uma série de esforços e de aparato de segurança só para poder receber aquelas visitas e não vão acrescentar rigorosamente nada, pelo contrário, só vão atrapalhar, incluindo com algumas coisas que se calhar até acaba por comprometê-los. Por exemplo, eu ontem vi o primeiro-ministro António Costa
com o presidente Volodymyr Zelensky, e eu vi que a sintonia, sim senhor, estamos todos de acordo quanto ao facto de ser preciso apoiar os ucranianos estão, neste momento o povo ucraniano está a precisar de esforços a nível mesmo humanitário e tudo mais, estamos todos de acordo com isso, mas depois nós começámos a ver a divergência e a diferença, o distanciamento entre os discursos e as ambições, quer de Zelensky, quer de Costa. Por exemplo, António Costa ontem aconselhou a diplomacia. Já Zelensky acabou por pedir o apoio de Portugal a mais sanções, ou seja, acabou por pedir o apoio de Portugal ao aumento das hostilidades, ainda que não sejam com recurso a armamento, mas são pelo menos com recurso a meios capazes de aumentar ainda mais as hostilidades. Zelensky, por outro lado, pediu carros de combate, blindados de combate. E Costa não tem sequer blindados de combate para poder fornecer e para poder prestar à Ucrânia. Zelensky também pediu para que Portugal fosse decisivo e ajudasse aos esforços de criação de corredores humanitários, e a única coisa que António Costa conseguiu prometer foi o patrocínio de Portugal na construção de escolas na Ucrânia. Estamos a falar de objetivos, de disponibilidades, tudo completamente diferente. Mas, a meu ver, aquilo que foi ainda mais curioso foi, e onde houve uma disparidade, uma diferenciação ainda maior, curiosamente eu até acabo por estar mais do lado de António Costa, nesta observação que fez, porque parece ser o único que não foi ao terreno dizer incondicionalmente que é preciso ter a Ucrânia na União Europeia, é preciso ter a Ucrânia na União Europeia e temos de o ter rapidamente. Zelensky pediu o apoio de Portugal à adesão rápida da Ucrânia à União Europeia. E António Costa teve uma observação muito curiosa, porque desde logo reconheceu ser favorável à adesão da Ucrânia. Isto por si só não acrescenta nada, não me recordo de um único país candidato a que Portugal se tivesse alguma vez oposto, nem sequer ao Kosovo, que ainda há uns meses veio pedir o apoio de Portugal para a adesão à União Europeia. Portugal nem sequer veio publicamente dizer não, o Kosovo não, nem que fosse para relativamente à questão espanhola. Portanto, Portugal não sabe sequer como é que deve gerir isto, mas eu não me lembro de Portugal ter estado contra os pedidos de adesão de qualquer país que fosse. Pelo contrário, querem o alargamento, Portugal sempre tem visado este aspecto. Mas António Costa fez referência a uma questão extremamente importante e que eu não me lembro de ter havido mais alguém a tocar neste ponto. E deste ponto de vista, isso foi muito interessante e podemos explorar. Ora bem, António Costa disse que, sim, a Portugal é favorável à adesão da Ucrânia, à União Europeia, mas a adesão plena leva tempo. E recordou até o caso de Portugal. Portugal demorou 9 anos a ser admitido. Portugal foi o segundo Estado-membro dos atuais 27, e mesmo se quiséssemos considerar com o Reino Unido, foi o segundo que demorou mais tempo a aderir, a estar pronto para poder aderir plenamente à União Europeia, a mais tempo do que Portugal, só a Croácia, que foram sensivelmente 10 anos. E não é por acaso que estas coisas demoram tempo. Admitir a entrada recorde da Ucrânia na União Europeia poderia trazer uma situação relativamente complicada. Portanto, só aqueles que demoraram cerca de 2 anos foram países, sobretudo, nórdicos, e quando estamos a falar em nórdicos, ou seja, o ajustamento dos padrões, não demorou assim tanto tempo quanto isso, e havia uma confiança através de vários anos de política externa e política interna que era visível ao mundo inteiro, que esses países estavam em condições suficientes para poder aderir ao projeto europeu de forma plena. Mas, quando nós pensamos em países como a Ucrânia, do leste europeu, antiga República Socialista da União Soviética, quando nós pensamos em tudo isto, nós percebemos que ainda hoje, passados mais de 30 anos, aquela cultura própria de gerir as instituições e de gerir toda uma sociedade ainda se encontra bastante enraizada na Ucrânia. Não era por acaso, por um lado, que a adesão à União Europeia, ainda no tempo de Viktor Yanukovych, estava relativamente dividida entre, uma vez mais, o Ocidente e o Leste. É que no Ocidente, para o Ocidente é mais fácil, para a parte ocidental da Ucrânia é mais fácil, porque pretendem aderir e ganham acesso imediato a algo que está ao virar da esquina. Mas todos aqueles que eram do leste, é muito importante nós percebermos que as zonas do Donbass e a zona também da chamada Novaya Rossiya, que é aquela onde se encontra inclusivamente a Crimeia,
toda essa área é onde é o grande pulmão da economia, o grande motor da economia ucraniana. É lá que estão praticamente todas as indústrias. É lá que estão os melhores salários. É lá que estão todos os vencimentos. Ou seja, é lá que está o maior ganho. É lá que está tudo aquilo que dá vida e que ajuda a financiar o Estado ucraniano. E havia um receio fundado, a meu ver, de que a adesão à União Europeia, a título exclusivo, sem poderem virar-se para leste, iria colocar em risco toda a vitalidade daquelas empresas ucranianas, uma vez que iriam ter de competir com os tubarões, eu não quero dizer vampiros, mas com os tubarões dos outros países como França, Espanha, Alemanha, mesmo na altura Reino Unido, Itália. Portanto, nós falamos de empresas multinacionais para quem seria facilitado o caminho de entrada na Ucrânia para poderem ser competitivas e poderem competir com empresas ucranianas, e depois não tínhamos propriamente um plano B para poder manter a vitalidade das empresas, das grandes empresas ucranianas e do motor da economia ucraniana. O que é que isto significa? Se nós olharmos, por exemplo, para Portugal, pensamos que a Ucrânia muito mais facilmente se aproximaria com o passar do tempo de Portugal e precisaria de ajuda durante anos a fio para poder equilibrar as suas contas, porque não teria como, iria ter de se tornar refém das economias dos Estados-membros da União Europeia, do que propriamente conseguir elevar o seu patamar, mesmo, por exemplo, para o nível de uma Estónia, que já ultrapassou Portugal, de uma Letónia, até mesmo do que uma Chequia. Portanto, é diferente, até porque a Ucrânia está na outra ponta estaria na outra ponta da União Europeia. E é preciso perceber que aderir à União Europeia, que a União Europeia, desde logo, é um projeto de paz através da economia, através de integração económica. Ou seja, quem ajudou os fundadores da União Europeia, na altura a Comunidade Económica do Carvão e do Aço, quiseram criar um conjunto de valores e de padrões comuns, colocar uma economia a funcionar com vários motores diferentes chamados Estados-membros, para que, através dessa forma, as relações entre todos fruíssem e, a partir do momento em que fruíssem, pudesse, por si só, isso ser um fator significativo para evitar e para dissuadir estes países ou estas potências de poder recorrer à guerra para a resolução dos seus conflitos. Porque tinham todos em comum algo que os poderia unir, nem que fosse economias, boas relações económicas entre todos. Portanto, a União Europeia, como eu referi, é um projeto de paz, é um projeto de integração. Foi com este propósito que foi criada, através da economia. Como é que as coisas depois acabaram por se tornar e como é que acabaram por mudar ao ponto de soberania dos Estados ser colocada em causa, de forma bastante séria, sobretudo os Estados sem grande projeção externa, isso já dá outro tipo de discussão. Mas a verdade é que entrar na União Europeia implica um conjunto de reformas profundas que faça com que, neste caso, a Ucrânia tenha de aderir, para aderir, tenha de ter todos aqueles meios ao seu dispor para não ser completamente ultrapassada, automaticamente ultrapassada e ficar logo vincada àquele distanciamento face ao exterior. Por exemplo, as pautas aduaneiras comuns têm de fazer o ajuste dessas pautas para que, quer quanto às importações, quer quanto às exportações do espaço comunitário, quer depois relativamente a países terceiros, ou seja, a Ucrânia logo aqui vai ter de se ajustar. Claro que vai ganhar benefícios, ou seja, os seus produtos torna-se menos complexo exportar os seus produtos, mas, por outro lado, torna-se mais fácil também importar os produtos e os serviços que são provenientes da União Europeia. Depois, portanto, quando nós vemos uma situação destas, é muito importante perceber que mesmo a questão da livre circulação de pessoas e bens, que é basilar no funcionamento da União, está sujeito à adesão plena da Ucrânia ao espaço Schengen. E o espaço Schengen é um dos acordos que a Ucrânia terá de assinar para garantir essa liberdade de circulação de pessoas e bens. Se nós pensarmos em países como a Bulgária e como a Roménia, essa livre circulação plena foi tratada, foi adiada durante muito tempo por falta de condições, quer de segurança quanto às fronteiras que teria face a estados exteriores, quer como também às garantias que eram dadas pelas autoridades na forma como se geriam os aspectos ao nível da segurança. É muito importante garantir que estes Estados não vão ser uma porta de entrada para ameaças
à segurança da própria União. Portanto, tudo isto leva tempo. Aceitar um Estado de antemão, sem querer obrigar a reformas, e a implementação total dessas reformas, a meu ver, é estar a construir a casa pelo telhado. E pode dar muito mau resultado, nomeadamente no sentido de a Ucrânia entrar sucessivamente em cumprimento no que diz respeito à violação dos tratados da União Europeia e todos os restantes tratados que estão celebrados também pela comunitários. Ou seja, quando nós pensamos nisto, nós pensamos que a Ucrânia tem um longo caminho a percorrer, se quiser a própria Ucrânia ter estabilidade neste projeto europeu e também, por outro lado, dar essa estabilidade e não desestabilizar os países que já se encontram na União Europeia. Ou seja, a Ucrânia, em traços gerais, para poder aderir, tem de cumprir aquilo que são os critérios de Copenhaga, são os critérios de adesão, também chamados critérios de Copenhaga, e que foram definidos em 1993, e são eles, em traços gerais, basicamente três. O primeiro deles é a estabilidade das instituições que garantem a democracia, o Estado de Direito, os direitos humanos e o respeito pelas minorias e a sua proteção. Não foi por acaso que um dos critérios que na altura retardaram a adesão da União, a celebração do acordo de associação entre a União Europeia e a Ucrânia durante o tempo de Viktor Yanukovych foi o facto de a União ter pressionado Kiev, na altura liderada por Yanukovych, a libertar Yulia Tymoshenko, que tinha sido condenada num processo envolvido num caso de corrupção e que na União Europeia diziam que aquilo era um processo de motivação estritamente política. E Kiev recusava esse tipo de critério. Isto adiou imenso tempo, só que se pudesse avançar para a negociação. Agora, o que é certo é que era um ato soberano da Ucrânia, mas na União entendia-se que não. Ou seja, basicamente, a União Europeia foi longe demais, exigindo que Kiev ingeriu-se na política interna de Kiev e exigindo que fossem tomados um conjunto de ações que depois até pudesse colocar em posição vantajosa para liderar a Ucrânia uma pessoa como Yulia Tymoshenko, que certamente seria vista com bons olhos pelo Ocidente. Portanto, mas basicamente foi isto que aconteceu. Depois, o segundo critério de adesão é que o Estado tenha uma economia de mercado que funcione verdadeiramente e a capacidade também de fazer face à pressão concorrencial e às forças de mercado da União Europeia. Se não forem feitas estas adaptações e não for dado tempo para que essas adaptações produzam efeitos junto das empresas ucranianas, a Ucrânia não vai ter capacidade para poder concorrer de igual para igual com as forças de mercado da União Europeia. Finalmente, um terceiro critério é a capacidade para assumir as obrigações decorrentes da adesão, incluindo a capacidade de aplicar eficazmente as regras, as normas e políticas que compõem o corpo legislativo da União Europeia e a adesão aos objetivos da União Política, Económica e Monetária. Ora bem, se nós pensarmos que tudo isto é o resultado de vários tratados que foram sendo aderidos, podemos pensar em Maastricht, Amsterdão, Nice, Lisboa, nós pensamos no período temporal em que tudo isto foi aprovado, em que essas alterações foram feitas e depois queremos que a Ucrânia subitamente entre na União Europeia como membro pleno e depois é que logo se vai ver se vai ficar a meio gás ou não. Eu acho muito difícil que isso possa ocorrer e que possa ser realista para a União Europeia. Admito, isso sim, que seja dado um período transitório, que haja lugar um período transitório, em que a Ucrânia aderindo, pode aderir de forma parcial, ter alguns direitos parcialmente reconhecidos, mas nomeadamente ao nível de Estado observador da União Europeia, algo assim do género, e que possa também pronunciar-se, mas depois temos um conjunto de outros aspectos que só com reformas é que lá vão, porque senão a própria União Europeia acaba por estar em risco. Uma boa tarde a todos.